Estamos de volta para dar continuidade às soluções do capítulo 2 do livro Um Círculo Matemático de Moscou. Vamos agora resolver o problema 4, que diz que 10 duendes estão jogando damas. Cada um dos duendes joga uma partida com todos os outros. E aí há duas perguntas. A primeira pergunta é, ao final, quantas partidas cada duende jogou? E a segunda pergunta é, quantas partidas foram jogadas ao todo? Então, você dá uma pausa no vídeo, pensa um pouco, rabisca alguma coisa aí, tomara que você consiga resolver e daqui a pouco você volta para olhar a nossa solução. Bom, eu fiz aqui 10 pontos, de modo que cada ponto representa um dos duendes. Vamos pensar na resposta para a primeira pergunta aqui. Quantas partidas cada duende jogou? Vamos concentrar o nosso olhar para um dos duendes. Digamos que seja o duende número 1. O duende número 1 jogará uma partida com o duende número 2. Também jogará uma partida com o duende número 3, jogará uma partida com o duende 4, jogará uma partida com o duende 5, outra com o duende 6, outra com o duende 7, uma com o duende 8, uma partida com o duende 9 e outra partida com o duende 10. Observa com atenção e você vai ver que o duende 1, na verdade, fez 9 partidas, né? Ele joga com todos os outros, só não joga contra ele mesmo, porque isso não faz sentido algum, né? Então, o duende número 1 terá 9 jogos contra os duendes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Bom, esse mesmo raciocínio funciona para todos os outros duendes, né? O duende número 2 jogará com o duende 1, o duende 3, o duende 4, o duende 5, o duende 6, 7, 8, 9 e 10. Portanto, cada duende fará 9 jogos. Agora a gente vai tentar calcular quantas partidas foram jogadas ao todo. Então a gente vai usar o seguinte raciocínio. Se cada duende jogou 9 partidas, mas ao todo eu tenho 10 duendes, então o número total de partidas deve ser 9 vezes 10, ou seja, 90 partidas, certo? Essa é uma ideia razoável, mas ela está errada. Ela está errada, mas a gente está quase lá, porque ela é uma ideia fácil de ser corrigida. O erro que tem por trás dessa ideia é o seguinte: todos os jogos são contados 2 vezes aqui. Perceba que nesse cálculo eu contei o 9 jogando com 5. Quando eu olhei, concentrei o meu olhar no duende 9. Mas quando eu concentrei a minha contagem lá no duende número 5, eu contei o jogo do duende 5 com o duende 9. Então, esse jogo entre os duendes 5 e 9 foi contado 2 vezes, quando a gente olhou para o duende 9 e quando a gente olhou para o duende número 5. Então, todos os jogos, né, em todos os jogos isso vai acontecer. Ele sempre será contado 2 vezes, quando você olha para um dos duendes e para o outro duende que participa desse jogo. Portanto, é fácil de corrigir essa conta, basta dividir isso por 2. Então, a conta correta é 45 partidas. Bom, esse é um princípio combinatório que resolve essa questão, mas há uma outra maneira de se chegar ao número total de partidas. Nós podemos pensar assim, cuidado, porque eu não posso contar o mesmo jogo mais de uma vez. Então, vamos pensar da seguinte forma. O primeiro duende faz 9 jogos. Essa foi a resposta, inclusive, da primeira pergunta. O segundo duende também faz 9 jogos.
Só que o jogo do segundo duende com o primeiro duende já foi contado quando eu olhei para o primeiro duende. Então, eu preciso acrescentar aqui mais 8 jogos que não foram contados ainda. E o terceiro duende também faz 9 jogos, só que há 2 jogos que já foram contados. O do terceiro duende com o primeiro duende e o do terceiro com o segundo. Então aqui eu só tenho que acrescentar mais 7. E dessa forma a gente prossegue. O quarto duende vai fazer 6 jogos a mais do que aqueles que já foram contados. São 9 jogos, só que 3 já foram contados. O quinto duende também faz 9 jogos, mas há 4 jogos que já foram contados. O sexto duende faz 9 jogos, só que a gente só vai contar mais 4. O sétimo duende, a gente só vai contar mais 3. Aqui mais 2. Mais 1. E quando a gente olhar para o décimo duende, todos os jogos do décimo duende já foram contados. Lá com o primeiro duende, o segundo duende. Então aqui não há mais nada a contar. Portanto, um outro encaminhamento para a gente chegar ao número total de partidas seria somar 1 com 2, com 3, com 4, com 5, até 9. Bom, uma técnica para somar, para chegar a essa soma, uma maneira esperta, é escrever essa soma ao contrário. 9, mais 8, mais 7, mais 6, mais 5, até mais 1. Que é a mesma técnica que nós usamos na solução do problema número 1 desse mesmo capítulo. Por quê? As somas nas verticais vão dando sempre 10. Em todas elas você vai tendo sempre 10, até lá no final. Bom, mas então o 10 vai aparecer 1, 2, 3, 4, 5, 9 vezes. Portanto, eu tenho 10, 9 vezes. Só que essa conta me dá a soma de todos os números em azul com as suas réplicas em vermelho. Isso quer dizer que eu somei demais, ou seja, eu obtive aqui o dobro do que eu realmente quero. Então, basta dividir por 2, que a gente obtém, de novo, como resposta o 45. Espero que você tenha entendido. Até a próxima.